Salve, gente! Vocês sabiam que cada signo é regido por um elemento? Fogo, água, ar, terra, os 4 elementos. Quando você entende esses 4 elementos, o que significa cada um deles, a vibração energética deles, fica muito mais fácil você avançar no conhecimento astrológico. Não só no conhecimento astrológico, mas também do tarô, por exemplo, porque tem 4 naipes, os arcanos menores. Cada naipe é regido por um elemento. E também na numerologia, porque os números são regidos pelos elementos, na cabala, as letras hebraicas, as sefiras, enfim. Todo esse universo esotérico, esse universo das ciências ocultas, das artes divinatórias, possui essa base de estudos a partir dos elementos. Então, por isso que é tão importante para quem quer compreender mais sobre esses estudos, ter bem firme o conhecimento dos elementos dentro de si. Pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre cada um dos 12 signos ainda nesse vídeo, mas primeiro eu quero explicar um pouquinho sobre os elementos e as qualidades, porque quando a gente entende os elementos e as qualidades, se torna muito mais profunda a compreensão a respeito do nosso signo e de todos os signos do zodíaco. Então fica comigo no vídeo até o final, vamos junto nessa jornada de autoconhecimento e te garanto que até o final desse vídeo, se você assistir ele todo, você vai ter muito mais fundamento a respeito do conhecimento dos 12 signos. É legal entender os elementos porque são eles que constituem as nossas experiências. O elemento fogo está associado às nossas ações, o nosso movimento. O elemento água está associado às nossas emoções, aos nossos sentimentos. O elemento ar está associado às nossas interações, à nossa comunicação. E o elemento terra ao nosso corpo físico, às nossas manifestações a nível tangível. Então, gente, esses 4 elementos na astrologia são chamados de triplicidades. Por que triplicidades, se são 4 elementos? Tríplice, porque são 3 signos, é uma tríplice de 3 signos do fogo, 3 signos da água, 3 signos do ar, 3 signos da terra. Quando você compreende o padrão vibratório dos 4 elementos, você entende muito mais facilmente a energia dos 3 signos que são regidos por aquele elemento. Tá, mas assim, Sati, se são 3 signos regidos pelo mesmo elemento, então seriam os 3 signos iguais? Não, aí que a gente aprofunda, porque existem 3 formas de manifestação, 3 qualidades de expressão da energia do elemento. Então pode ser na qualidade cardial, fixa ou mutável. A qualidade cardial, em algumas nomenclaturas é chamada também de cardinal, né? Mas está certo tanto cardial quanto cardinal. A expressão da qualidade cardial é o princípio do início. É o princípio de dar vida a algo. No universo não existia nada, de repente se criou, se movimentou alguma coisa, se movimentou a energia do elemento, se iniciou. Esse é o princípio cardial. Então, os signos cardeais, ou cardinais, a nomenclatura, né, tanto faz, são os signos iniciadores, os que começam. E depois temos os signos fixos, que seriam aqueles que preservam a energia. Tem determinado ponto, assim, determinada região, e eles concentram tudo ali. Então, eles preservam, eles cultivam, eles armazenam, eles retêm. Entende? É uma energia assim de manutenção, de regulação de determinado ponto que está sendo trabalhado. E aí depois a gente tem os signos mutáveis que eles modificam a energia. São signos que adaptam, que tiram um pedacinho daqui, põem ali, que ao invés de estava indo para cá, resolve mudar e ir para lá, enquanto, por exemplo, signos fixos são mais obstinados, eles estão indo naquela direção, é aquela lá. Por isso que os signos fixos, depois eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos signos, né, dentro dessa perspectiva alquímica, dentro dessa perspectiva das qualidades e dos elementos. Vocês vão ver que os signos fixos, por exemplo, são aqueles que são chamados dos teimosos, né? E os signos mutáveis, aqueles que são os adaptáveis, que beleza, tá tudo bem, a gente vai pra lá, mas beleza, daqui a pouco a gente já vai pra cá e tá tranquilo, a vida muda, a gente vai seguindo os ventos da mudança, né? Digamos assim. E, gente, o número 13 é o próprio número que rege propriamente esses processos evolutivos da nossa vida. Tudo tem um início, um meio e fim. As coisas se apresentam na nossa vida trazendo determinadas lições evolutivas. Então a gente começa num trabalho, começa numa relação, tudo isso vem trazendo lições evolutivas para que a gente vá se auto-aprimorando, se torne pessoas mais sábias, mais amorosas, enfim. E aí, então, essa relação, esse trabalho, esse ciclo de vida se preserva até certo ponto para eu estar, então, evoluindo, e depois ele vai se transformando. Daí a relação, o trabalho alcança um novo patamar. E a gente sempre pode transformar no sentido de elevar ou de, às vezes, decair na energia. A gente pode mudar para melhor ou para pior, percebe, né? Então, você quer entender um pouquinho mais sobre esse ciclo trino dos processos de
experiência do ser humano aqui no universo e como é que se trabalha esse aspecto e todo esse arquétipo, eu deixei um vídeo aqui na descrição do vídeo onde eu falo sobre justamente esse ABC da numerologia, que é o número 1, 2 e 3, e suas regências a partir das qualidades, a partir do sistema propriamente, do universo, de como que ele é veiculado, de como que ele é trabalhado, o princípio da criação, da manutenção, da transformação, tá certo? Lá eu detalho um pouco mais sobre isso. Mas aqui, vamos seguir aqui no vídeo. Então vocês entenderam então que cada signo possui uma qualidade e um elemento. As qualidades na astrologia são chamadas de quadruplicidades. Por quê? São 4 signos cardeais, 4 signos fixos e 4 signos mutáveis. Por isso que são quadruplicidades. Então, gente, quando você pega essa base, você entende com muito mais propriedade a energia do signo. Porque todas aquelas características que a gente lê em horóscopo e tudo mais partem desse princípio. O zodíaco parte desses princípios. O zodíaco é uma junção dos elementos com as qualidades. É isso que traz toda a origem da ciência astrológica. Dessa alquimia surge todo o universo da astrologia. Então, gente, vamos agora avançar um pouquinho mais e falar sobre a energia dos signos. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativa o sininho das notificações, deixa o seu signo também nos comentários aí para a gente conversar um pouquinho sobre os signos e tudo mais e trocar assim informação e poder assim estar junto nesse processo de autoconhecimento, tá bom? Então, gente, vamos falar agora de forma bem objetiva e direta dos signos a partir dessa perspectiva dos elementos e das qualidades, das triplicidades e das quadruplicidades. Começando pelo elemento fogo, pelo signo de Áries, que é o signo cardial do fogo. É aquele que inicia o movimento, aquele que dá o movimento iniciador. É aquele que corre na frente e de repente todo mundo corre atrás. Como semelhante a um general num campo de batalha. É aquele que dá o grito de guerra e que vai à frente e todas as tropas vão atrás acompanhando. É aquele aluninho que está lá na sala de aula e o professor pergunta alguma coisa, ele dá a primeira resposta e depois os outros começam a criar coragem de responder. Porque o Áries representa esse impulso. O Áries representa esse impulso destemido de ir à frente, de ir avante, de fazer o movimento rumo àquilo que acredita. Já o signo fixo do fogo, Leão, é aquele que retém, é aquele que concentra a ação. Então, o signo de Leão vai estar concentrando essa energia dentro daquilo que chama o coração dele. Então, por exemplo, ele, dentro do princípio da ação, que é o princípio regente do elemento fogo, o movimento, ele vai se movimentar sempre naquela mesma direção. Então, por exemplo, ele gosta de marcenaria. Todo dia o leão vai estar agindo lá, vai estar se movimentando para aprender mais sobre marcenaria. E aí ele vai, o signo leão, o signo que trabalha muito esse aspecto criativo, de expandir sua energia para o mundo, né, de iluminar. Então, ele com o conhecimento de marcenaria, que todo dia ele está concentrado, ele está assim, voltado para esse aspecto, né? Com esse conhecimento, ele vai criar obras lindas de madeira. Ele vai, assim, criar esculturas bonitas, mesas, cadeiras, enfim, né? Os seus artefatos de madeira ali. Mas poderia ser outros conhecimentos também. O fato é que o leão, ele vai utilizar o seu fogo para concentrar em determinado segmento, caminho que realmente chama a atenção dele. E aí ele vai se tornando, então, alguém que tem muito domínio daquilo. E depois temos o signo de Sagitário, que é o signo mutável do fogo. É aquele signo que adapta as direções. Então, por exemplo, ele estava agindo lá no caminho da marcenaria, lá, ficou amigo do leonino, vou aprender um pouquinho de marcenaria contigo. Mas daqui a pouco ele vai mudar, daqui a pouco ele vai querer aprender também piano. Ele vai aprender um pouquinho de piano e tudo mais, aí vai aprender depois outras coisas. Aí ele resolve que ele estava indo lá para Brasília, só que no meio do caminho ele resolveu parar um pouquinho em Curitiba. Aí ele resolve que ele está indo lá para o Nordeste, daí depois ele chegou no Nordeste, ele viu que ele queria descer de novo e por aí vai. É o signo mutável, ele muda o curso da sua ação, ele se adapta de acordo com cada momento que vai se apresentando, ele vai se adaptando. Aí os signos de ar são os signos que trabalham o aspecto do mental, do pensamento, são os signos que trabalham o aspecto da comunicação, enquanto o fogo é movimento, é ação. Então, os signos de ar, vamos começar pelo signo de Libra, é aquele que tem a iniciativa
de começar uma interação. O signo de Libra é aquele assim que alguém sentou no ônibus, ele vai, e aí, beleza, tudo mais, ele vai conversar um pouquinho, por exemplo, né? O signo de Libra é aquele que puxa o assunto, que puxa a conversa, que começa levando uma ideia. Ele tem a iniciativa de trazer a comunicação e de realizar uma interação, percebe? O elemento ar trabalha em interação, é o elemento que junta tudo aqui na Terra, né? É através do elemento ar que a palavra, que o som é veiculado e que pode, então, a informação chegar, né, para um e para o outro, nesse sentido, né? E depois temos o signo de Aquário, que é aquele que conserva os pensamentos, que retém os pensamentos. Então, é aquele signo que tem determinado padrão do que ele acredita, do que é os seus ideais a nível político, a nível social, e as suas relações são muito pautadas no que ele acredita a nível intelectual. Então, os seus amigos possuem uma afinidade intelectual, e por isso que ele trabalha em determinado grupo de amigos que estão nesse segmento. E é muito difícil, assim, fazer os signos fixos mudarem de opinião muitas vezes. Então, o Aquário, ele acredita em determinado jeito, por exemplo, de tratar os animais. Não, eu acredito que se deve educar os animais desta maneira, os bichinhos de estimação. Eu acredito que a política... Vai ser difícil de mudar a opinião dele, porque ele vai ter aquilo muito firme dentro dele, por exemplo, né? Diferente do signo de Gêmeos, que tem um pensamento muito maleável, um pensamento mutável. Ele pensava uma coisa hoje, amanhã ele já pensa diferente, entende? Ele conversa sobre uma pessoa sobre muitos assuntos. Ele está falando numa conversa, ele está falando sobre vários assuntos diferentes. Enquanto, por exemplo, o Aquário ele já tem uma linha contínua de um assunto, entende? E o signo de Gêmeos, por sua vez, ele vai então mudar de assunto, ele vai mudar de amigos, ele vai conversar com uma pessoa, outro dia ele vai conversar com outra. Enquanto, por exemplo, os signos fixos, né, o Aquário lá, por exemplo, ele já tem o seu grupo lá e tudo mais. E aí vamos então entrar nos signos de água. O signo que tem a iniciativa de demonstrar os seus sentimentos. É o signo de Câncer, é o signo cardial da água. Ele vai lá e entrega o seu amor. Ele vai lá e distribui o seu afeto. Alguém está precisando de ajuda, de algum cuidado, principalmente dentro da sua família, é um signo muito acolhedor, certo? Para com seus amigos que ele ama, para com seus familiares. Então alguém estava precisando de uma coberta para dormir, ele vai lá e tem aquele impulso de ir lá e levar a coberta. Alguém está precisando de alguém para conversar, para escutar, para desabafar. O signo de Câncer é aquele que vai lá e vai acolher, entende? É aquele princípio de iniciar uma demonstração do seu afeto, das suas emoções, do seu amor, e também o princípio de acolher, de iniciar um acolhimento de quem precisa. E aí depois a gente tem o signo fixo de água, que é o Escorpião. É o signo que retém as emoções. É o signo que conserva as emoções. Por isso que às vezes dizem que o escorpião pode se tornar rancoroso. Porque se alguém pisa no pé do escorpião, ele vai lembrar daquilo, assim, né? Ele vai ficar guardando aquilo. Mas da mesma forma, se alguém faz o bem pro escorpião, ele também vai ficar guardando o bem, no caso, né? Que a pessoa fez e vai estar vibrando pelo bem da pessoa. E os escorpianinos aí, tomem cuidado, né? Os escorpianos. Porque quando você vibra emocionalmente, o escorpião ele tem muita força emocional. Ele quando vibra assim, concentra a sua emoção, ele tem muito poder de manifestar aquilo que ele está sentindo. Então, por exemplo, se ele vibra pelo bem de alguém, é muito natural que essa pessoa se dê muito bem, né? E às vezes se ele vibra pelo mal da pessoa, é bem provável que a pessoa se dê mal também e o mal acaba voltando para ela, porque acaba voltando pro escorpiano, porque ele acaba assim, né, tendo o retorno daquilo que ele tá vibrando. A gente sempre tem o retorno daquilo que a gente vibra. Só que como o escorpião tem muita intensidade nos seus sentimentos, acaba que o retorno acaba sendo bem intenso também. Então o escorpiano é aquele que fixa as emoções. Eu amo muito isso, então agora eu vou fixar o meu amor por isso. Eu amo muito astrologia, eu vou fixar o meu estudo por astrologia, vou ser determinado para buscar mais isso, porque eu tenho uma emoção que está fixa nessa direção. Já o signo de peixes, ele tem a sua emoção muito maleável. Por exemplo, hoje ele ama isso, amanhã ele ama aquilo, hoje ele se envolve emocionalmente com essa pessoa, aí depois ele pode se envolver emocionalmente com outra, e hoje ele se envolve emocionalmente com determinada linha de estudo, depois ele se envolve com outra. Então, é essa maleabilidade das emoções que o peixes trabalha. E isso, então, vai garantindo que o peixe seja muito mais adaptável, que ele tem uma facilidade de lidar com as mudanças. Às vezes, para o escorpião já é muito difícil, porque ele se envolveu tanto com aquilo, aí quando aquilo sai assim, né, de cena, pode ser um pouco desafiador para ele. Mas o escorpião é um signo que tem muito poder de regeneração, ele certamente vai lidar muito bem com todos esses processos também. Depois vamos então para os signos de terra.
O signo de Capricórnio, o signo que tem a iniciativa de construir algo na Terra, de empreender algum projeto, tá? Eu tenho a iniciativa de realizar tal trabalho, de construir tal empresa, uma coisa bem assim empreendedora, né, do signo cardial da Terra, de empreender algum projeto na Terra, algo que seja útil ao mundo, algo que seja útil às pessoas. E já o signo fixo de Terra, o signo de Touro, é aquele signo que estabiliza as coisas na Terra. Diferente do Capricórnio, ele está sempre querendo ascender, né? Os signos cardeais, eles sempre querem ascender através de um novo começo. Então, ó, criei essa empresa, mas agora eu quero criar uma nova sede dessa empresa lá em outro país. É o Capricórnio, o signo cardeal de Terra. Já o signo de Touro, ele quer preservar o que ele tem, ele é mais bucólico. Então ele tem o restaurante dele, ele quer todo dia abrir, fechar o restaurante e tudo mais. Aí depois ele tem um momento de descanso dele, percebe? Daí ele já come bem lá no restaurante dele também. E ele gosta do lugar onde ele mora, então ele quer ficar naquele lugar onde ele mora. Já o Capricórnio, ele tá sempre querendo ascender cada vez mais. Então, agora eu quero uma casa maior e tudo mais, né? Não quer dizer que o Touro também não vai querer fazer melhorias na sua casa, porque ele gosta muito de conforto e tudo mais, né? Mas ele tem uma coisa mais de preservado, de que ficar procurar ascendendo tanto. Ele curte muito o que ele tem, desfruta disso que ele tem, e é o signo que gosta do descanso e de desfrutar dos prazeres, né? Enquanto o Capricórnio, muitas vezes, ele se torna muito austero. Ele não se preocupa tanto com os prazeres e tudo mais, porque ele está sempre nesse trabalho querendo ascender cada vez mais, né? E já o signo mutável, o signo de Virgem, ele muda a dinâmica das coisas da Terra. Por isso que ele organiza. Se a coisa está fora do lugar, ele muda de lugar. Então, eu estou aqui, por exemplo, ó, com esse mouse aqui, ó. Ele está fora do lugar, eu vou botar ele no lugar dele. Aí eu estou com essa térmica aqui, ó. Aí eu vou botar essa térmica aqui, porque aqui é o lugar dela, entende? Então ele organiza, ele dispõe, ele muda as coisas de lugar na Terra. E ele, através do seu trabalho, procura aperfeiçoar as coisas. Então esse que é o princípio da transformação também, aperfeiçoar. Então eu vou fazer melhor do que eu já fazia. Eu vou modificar o que eu fazia e vou fazer então cada vez melhor. Então, se eu tinha determinado trabalho, hoje eu fiz de uma forma, amanhã eu posso fazer de uma forma aperfeiçoada. Esse que é o signo de Virgem, por isso que ele é o signo que organiza tantas coisas e muda de lugar e troca para cada vez mais se aproximar dessa perfeição, tá certo? E já, por exemplo, para o signo de Touro, pode ser difícil isso. Ele está acostumado a abrir o restaurante todo dia naquele horário, ele abre o caixa naquela forma, o buffet dele é aquele, até que um dia ele contrata, né, um cozinheiro virginiano que ele vai mudar o cardápio, ele vai fazer diferente a cada dia, ele vai precisar dessa adaptabilidade. Então vocês podem ver aí, vocês que têm signos fixos, gente, vocês são pessoas que precisam assim de uma certa firmeza de linha de ação, de sentimento, de pensamento ou de manifestação dentro desse princípio dos elementos. Vocês precisam assim de um segmento concentrado, preservar aquilo que tem. E as pessoas que têm o signo cardial, elas precisam cada vez mais buscar novos começos para que evoluam cada vez mais com esses novos começos, né? E vocês, então, que têm o signo mutável, vocês não podem ficar na rotina, vocês precisam estar o tempo todo se adaptando, modificando, né? Assim, procurando ser bem maleáveis no seu processo de vivência. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Ainda vou falar novamente ali sobre os elementos. Vocês que são de signo de fogo, signos que precisam estar voltados para a ação. Vocês que são signos de água, signos que precisam estar imersos dentro dessa realidade dos sentimentos. Vocês que são signos de ar, vocês precisam estar trabalhando essa realidade da comunicação, da interação, da sociabilidade. Vocês que são signos de terra, vocês precisam de realizações tangíveis. E aí vocês veem, né, esse jogo das qualidades e esse jogo aí também dos elementos e vai então se autoconhecendo aí nos seus processos aí. Vocês podem ver isso, gente, tanto no signo de vocês, como também no ascendente, no signo que está a lua e em todo o mapa astrológico, né? Inclusive vocês podem ver, ó, eu tenho mais signo de fogo no meu mapa. Não, tenho mais signo de ar. Eu tenho mais signo mutável do que signo fixo no meu mapa. Então eu sou uma pessoa como um todo, observando meu mapa astrológico, que é mais adaptável, por exemplo, né? Aí você vai fazendo os estudos de vocês aí. Pode deixar nos comentários aí as perguntas, as sugestões aí. Vamos se ajudar. Tô aqui para também auxiliar vocês nesse processo todo aí. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações. Muito grato você que contemplou aqui o vídeo até o final. Pode até comentar e assistir até o final. E é isso, gente. Muito grato. Até uma próxima. Valeu!